para a Igreja de Cristo, para o reino do nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Nós vamos falar nesta manhã sobre algumas características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos 2, 42 ao 47. Os irmãos poderão permanecer assentados e reverentes ao Deus da palavra. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem visualmente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, Deus querido, nós queremos louvar ao Senhor e te engrandecer pela tua bondade, pelo teu agir sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por Cristo, nosso Salvador, que se entregou para nos redimir, para nos salvar. Estamos aqui, ó Deus, já nesta manhã, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, para celebrarmos a ressurreição de Cristo, para te engrandecermos, para louvar-te, ó Deus, pela redenção que nós recebemos no amado. Rogamos a Ti, ó Pai, nesta manhã que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que o Senhor aplique em nossos corações e nos ajude pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos a cada dia, Senhor, vivenciá-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Irmãos, quando eu fui ordenado ou consagrado ao ministério pastoral, ministério da palavra, já neste presbitério de Caruaru, eu fui designado para pastorear uma congregação presbiteriana, obviamente lá em Bezerros, aqui na cidade de Bezerros. E busquei fazer, claro, com diligência, amor e dedicação. Naquela congregação havia uma irmã que ela não era membro da igreja, ela apenas estava frequentando, ela começou a frequentar. Mas eu sabia também, pelo relato dela mesma, que ela frequentava outras igrejas. E em um determinado momento eu percebi a ausência dessa irmã nos cultos. E, obviamente, na condição de pastor, eu fui visitá-la, juntamente com a sua família. E aí comecei a conversar com ela para saber os motivos pelos quais ela estava um pouco afastada do ajuntamento, do culto, da participação nas reuniões da igreja. E aí ela disse assim: pastor, veja, eu gosto das suas pregações, mas naquela igreja tem poucos irmãos que realmente têm o Espírito Santo. Eu fiquei assim, meio reflexivo, meio pensativo a respeito daquela justificativa. E disse: mas por que a irmã pensa dessa forma? Ela disse: olha, é o seguinte, naquela igreja tem pouco barulho. O pessoal não pula, não dança, não grita. Então, eu acho que, de forma geral, quase que todos
não tem o Espírito Santo. Eu disse: ô irmã, será que a evidência, ou as evidências, as características de uma pessoa, de um crente que tem o Espírito Santo, será que são essas? Eu levantei esse questionamento para ela. Vejam, meus irmãos, infelizmente, essa é a concepção, esse é o entendimento de alguns crentes, ou de muitos crentes, de outros segmentos denominacionais, evangelicais. Eles têm o entendimento de que uma igreja cheia do Espírito Santo precisa evidenciar isto através de um culto irracional, através de danças, de pulos, de gritos e coisas do gênero. Mas a questão é, será que são essas as evidências, as características de uma igreja cheia do Espírito Santo? Nós vamos olhar nesse texto, nós vamos olhar na palavra de Deus, e nós vamos, obviamente, procurar identificar as características de uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Percebam, meus irmãos, que no texto que nós lemos, o autor Lucas, ele nos mostra os efeitos do Pentecostes, ou do Pentecoste, daquele acontecimento aqui em Atos 2, onde o Senhor Deus, cumprindo a sua promessa, desde o Antigo Testamento, de derramar o seu Espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo, cumpre-a. Obviamente, vale salientar que aquele evento do Pentecostes é um evento histórico e que faz parte do projeto ou do propósito redentivo de Deus. Nesse aspecto, o Pentecoste, ele é único, obviamente. Faz parte da redenção ou da história da redenção proporcionada pelo Senhor. Fato é que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele envia, Ele derrama do Espírito Santo sobre a igreja. E aí nós vamos verificar, a partir de então, que a Bíblia nos mostra as consequências desse derramamento. A Bíblia nos apresenta, de fato, algumas características desta igreja que tornou-se, claro, plena, cheia do Espírito Santo do Senhor. E aí vejamos, meus irmãos, que a primeira característica dessa igreja cheia do Espírito Santo é que esta igreja é uma igreja que não despreza o ensino bíblico. Ela não despreza a doutrina, ela não despreza a palavra de Deus. Pelo contrário, ela persevera na doutrina. Ela é consistente, ela age de maneira intencional, no intuito de conhecer as Escrituras, de conhecer a palavra de Deus, de saber aquilo que Deus revelou e quer, e tem como um propósito em relação ao seu povo. Nos diz o texto bíblico que esses irmãos que creram no Senhor Jesus, que compreenderam que de fato Jesus é o Messias, é o Salvador, que se arrependeram, que foram batizados, que foram transformados pelo Senhor Jesus. Vejam, esses irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não abdicaram da palavra de Deus. Esses 3.000 que são aqui descritos no versículo 41 de Atos 2, eles haviam se convertidos. E percebam, queridos irmãos, que estes irmãos, eles não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a palavra de Deus, que os levasse a relegar as Escrituras para um segundo plano. Mesmo porque nós sabemos, à luz das Escrituras, que o Espírito Santo do Senhor é aquele que guia, que instrui, que conduz a igreja a toda a verdade. Ele testemunha a respeito de Cristo.
ele leva a igreja ao Evangelho, à palavra de Deus, a sentir esse desejo de conhecer mais e mais ao Senhor. Portanto, queridos, vejam, anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são incompatíveis. Quando estamos cheios do Santo Espírito, nós desejamos conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus, nós nos apegamos às Escrituras. Aqueles irmãos, eles estavam constantemente aos pés dos apóstolos, desejosos, querendo ardentemente receber a instrução que aquele servo de Deus tinha para lhes transmitir. E a questão é, em que consistia essa doutrina dos apóstolos? Eles ensinavam, não tenham dúvida, com base no Antigo Testamento. E nós podemos perceber, queridos, que essa doutrina dos apóstolos, ela foi solidificada com o conteúdo que nós temos no Novo Testamento. Portanto, a doutrina apostólica consta da palavra de Deus, das Escrituras, da revelação especial do Senhor, do Antigo e Novo Testamentos. É interessante que a autoridade didática, ensinadora dos apóstolos, era assim confirmada através dos sinais e prodígios que o Senhor realizava através daqueles apóstolos. Portanto, a igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, uma das evidências, características da plenitude do Espírito, do estarmos cheios do Espírito Santo, é apego às Escrituras, é amar a palavra de Deus. O salmista diz: eu amo a tua lei, ela é doce como mel, eu anseio pela tua palavra, eu desejo o teu conhecimento, eu quero os teus preceitos. Então, meus amados irmãos, quanto mais cheio do Espírito Santo nós somos, mais desejamos conhecer a Deus pela sua palavra, pelas Escrituras. Que essa igreja possa assim permanecer desejosa de conhecer mais e mais ao Senhor, de ser instruída na verdade de Deus, no princípio do Evangelho. Uma segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que esta igreja é uma igreja que ama de maneira prática. Veja, ela não despreza o ensino bíblico e ela ama de forma prática. Diz aqui as Escrituras que, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão, no partir do pão, nas orações. Percebam, na comunhão e no partir do pão. Queridos, o perseverar na comunhão fala ou indica que na vida comunitária nós temos aspectos em comuns. Nós vamos verificar que esses aspectos podem ser apresentados de duas maneiras. Primeiro, nós entendemos que a comunhão a qual nós compartilhamos, ela está firmada no próprio Deus. Ela é vertical, portanto. Nos diz as Escrituras, nos diz a palavra do Senhor, que nós compartilhamos, que nós comungamos do próprio Deus. Porque o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 3 de sua primeira carta, ele diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala também a respeito da comunhão com o Espírito Santo. Então, claro, nessa comunhão, nós compartilhamos a respeito de Deus, porque nós temos agora, claro, em Cristo, comunhão com Deus, comunhão com o Filho, desfrutamos ainda da comunhão do Espírito. Ela é, portanto, vertical, ou tem esse aspecto vertical, mas que deve se refletir de maneira horizontal, na comunhão de uns para com os outros, na comunhão expressa em relação aos nossos irmãos, na comunhão ou no compartilhar naquilo que temos, bem como também recebemos. É interessante que a expressão grega para comunhão, ela é koinonia, e em alguns textos da Bíblia
traz muito a ideia de generosidade. Portanto, do ponto de vista horizontal, do ponto de vista relacional, nós precisamos, obviamente, ter comunhão com os nossos irmãos. E comunhão significa também compartilhar das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos anseios, compartilhar também, claro, as nossas alegrias, as nossas vitórias, as bênçãos derramadas em nossas vidas pelo Senhor, mas também compartilhar aquilo que nós temos no que concerne aos necessitados. Se porventura existir ou exista algum irmão carente, necessitado, nós precisamos agir no intuito e suprir essas necessidades. É esse o significado de comunhão. É a isto que Lucas, o escritor inspirado de Atos, ele se refere. Ele continua descrevendo como esses princípios cristãos, ou melhor, como esses primeiros cristãos, eles compartilhavam as suas necessidades, vendendo inclusive as suas propriedades e dividindo uns para com os outros. Veja aí no versículo 44 e 45. Todos os que creram, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Portanto, comunhão é também partilhar aquilo que nós temos com os necessitados. Contudo, irmãos, é necessário nós trazermos alguns esclarecimentos a respeito deste ponto. Veja, a Bíblia aqui não está pregando ou transmitindo a respeito de um comunismo ideológico, de um socialismo. Nós precisamos ainda esclarecer, à luz da palavra de Deus, que isso que os irmãos fizeram foi algo, obviamente, pontual, a partir das demandas e das necessidades de uns para com os outros. E vale ainda salientar que essa ação, ela era voluntária. E esses princípios devem, obviamente, reger a nossa vida e o nosso procedimento no intuito de abençoar, no intuito de suprir as necessidades daqueles irmãos que enfrentam dificuldades. Nós podemos afirmar que assim o era, porque, embora alguns estivessem vendendo suas propriedades para compartilhar com aqueles que tinham necessidades, percebam que muitos irmãos aqui, eles tinham as suas casas, porque eles se reuniam também de casa em casa. Além disso, Atos, no capítulo 5, ele mostra ali, a partir do versículo 4, quando Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e querendo de alguma forma se projetar perante a comunidade, ou talvez perante os apóstolos, eles mentem em referência ao valor o qual o vendeu, e chega perante os pés do apóstolo Pedro, entregando aquela oferta, entregando o valor daquela propriedade, e o apóstolo pergunta: foi esse o valor que você vendeu? Ele disse: foi. E Pedro disse: tu mentes, e mentes ao Espírito Santo. Por isso você será ceifado, você morrerá. E foi o que ocorreu. Mas antes disso, Pedro disse: olha, se você reservasse para você, não era seu, não pertencia a você, é seu. Você não teria a obrigatoriedade de vender a sua propriedade e entregar. Mas você o fez, e quando veio entregar, veio com mentira, com falsidade. Talvez, conforme disse, querendo se projetar perante a igreja ou os apóstolos. Mas a questão é, queridos irmãos, o princípio é pertence. O princípio é generosidade. O princípio é ajudar, obviamente, os necessitados, nessa evidência de comunhão de uns para com os outros. Então, veja, essa comunhão, ela é sinônimo de amor prático. E a igreja de Jesus Cristo é chamada a essa generosidade, a esse amor prático. Que nós possamos ter essa percepção, que a junta diaconal, que haverá posteriormente, a eleição, bem como também a ordenação e instalação, possa ainda e também preocupar-se com essas questões,
mas que de maneira individual nós possamos também, meus irmãos, nos preocupar com as necessidades uns dos outros, especialmente daqueles, obviamente, que padecem determinadas necessidades. Características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em terceiro lugar, é uma igreja que valoriza a adoração. É uma igreja que valoriza a adoração, a exaltação ao Senhor, o culto a Deus. Diz aqui as Escrituras que esta igreja, ela perseverava também no partir do pão, bem como também nas orações. E eu acho interessante, meus amados irmãos, que aqui no versículo 46, nos diz assim, que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vejam, nós compreendemos a partir do que as Escrituras nos expõem ou nos mostram, que o culto oferecido por aqueles irmãos era realizado no contexto de templo, mas também de casa em casa. Compreendemos ou entendemos que essa é uma combinação bem interessante. Os irmãos participavam dos cultos de oração no templo, ao mesmo tempo eles complementavam esses cultos com reuniões mais informais, espontâneas, nos seus respectivos lares, nas suas respectivas casas. Isso incluía o partir do pão. Sinônimo também, claro, de comunhão, de partilhar, de estar juntos. Outro equilíbrio no culto da igreja primitiva está no fato de que era um culto alegre, porém reverente. Era um culto que eles ofereciam com júbilo, com alegria no seu coração, com exultação. Mas eles tinham a compreensão, obviamente, de quem era Deus e daquilo que Ele exigia na sua palavra. E, consequentemente, embora, obviamente, alegre, eles o faziam com respeito, com reverência. E nós sabemos, à luz daquilo que a Bíblia nos afirma e nos mostra, que nós não podemos, de forma alguma, duvidar da alegria daqueles irmãos. Pois está escrito, eles faziam com alegria. Sabe, irmãos, nós temos a certeza de que a base da alegria daqueles irmãos era, claro, a salvação que eles receberam em Jesus. Eles foram redimidos, perdoados em seus pecados, eles foram transformados, eles receberam uma nova vida. E claro, diante dessa bênção tremenda, maravilhosa, gloriosa que eles receberam, a reação não poderia ser outra, a não ser de alegria, de júbilo, de exaltação, desejo de estar e se reunir com os irmãos para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Portanto, queridos, cada culto de oração era uma alegre celebração dos atos poderosos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, claro que eles tinham alegria, eles eram reverentes. A alegria do Senhor, nós sabemos, é obra do Espírito Santo. E, consequentemente, o Espírito Santo nos conduz a oração e a adoração aceitável perante Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Tratando ainda sobre essa questão e trazendo para nós, meus amados, nós podemos afirmar que o culto ao Senhor, o culto público, como por exemplo, esse que nós estamos oferecendo ao nosso Deus, ele pode e deve ser majestoso, fruto da compreensão de que nós servimos a um Deus glorioso, a um Deus que nos salvou em Cristo. Ele pode e deve ser, sim, majestoso, mas é imperdoável que ele seja enfadonho. Ele precisa ser alegre. E nós louvamos a Deus porque esta igreja tem combinado tão bem esses dois aspectos. A compreensão da soberania, grandeza, majestade, poder do Senhor, bem como também essa combinação com a adoração alegre, jubilosa, exultante, por aquilo que Deus em Cristo fez em nosso favor, para que os irmãos possam de fato continuar assim. O culto pode ser majestoso e deve,
mas é imperdoável que seja enfadonho, já disse John Stott. Por isso, queridos, é errado imaginar que no culto público, reverência e alegria sejam excludentes. A combinação entre alegria e temor, bem como formalidade no templo e informalidade de casa em casa, dá um equilíbrio saudável à adoração que o povo do Senhor presta ao seu Senhor. Características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em quarto e último lugar, é uma igreja que evangeliza sempre. O verso 47 nos diz que esses irmãos louvavam a Deus, ou louvando a Deus, aqui no sentido de exaltá-lo, de engrandecê-lo, contavam com a simpatia de todo o povo, e em decorrência disso, enquanto isso nos diz, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É fato, a Bíblia nos mostra, aqui em Atos, que esses primeiros crentes ou cristãos, eles não se esqueceram de evangelizar. Eles não abdicaram da evangelização porque estavam cheios do Espírito Santo. Pelo contrário, o enchimento, a plenitude do Espírito conduz ou conduzia esta comunidade à evangelização, à pregação, a transmitir os grandes e poderosos feitos de Deus realizados no seu Filho, Jesus Cristo. Mesmo porque, meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele é um Espírito missionário, que criou e que cria, claro, uma igreja que também é missionária. E assim sendo, nessa harmonia da igreja, nessa comunhão da igreja com o Santo Espírito, de Deus, de maneira consequente, normal, a igreja, ela será uma igreja evangelizadora. Ela vai proclamar o evangelho de Deus. Ela vai chamar o pecador. Ela vai falar ao ouvido do pecador, dizendo: arrependa-se, crê em Jesus, sirva ao Senhor, busque a Deus, ponha a sua fé no sacrifício remidor. É função da igreja, do povo de Deus, assim proceder. Chamar o pecador, chamar os nossos familiares que não creem em Deus, ao arrependimento, a ter fé em Jesus, a entregar-se totalmente a Ele, para receber os perdão dos seus pecados. Mas vejam, queridos, o Espírito Santo de Deus fará o chamado lá no coração, para aqueles os quais o Senhor escolheu, porque diz a Bíblia, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor cumpria o seu propósito de salvar. A igreja fala aos ouvidos, proclama externamente essa mensagem da salvação, mas Deus, o Espírito Santo, chama lá no coração, lá no íntimo, de maneira eficaz, e o Senhor graciosamente vai acrescentando o número de salvos à sua igreja, ao seu povo, para a glória dele. Mas saibamos, meus amados irmãos, nós precisamos e devemos evangelizar, em obediência ao Senhor, e como consequência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. O texto nos mostra que certamente, ou Atos nos mostra, que a evangelização na vida desta igreja não era algo assim pontual. Vamos fazer um movimento, vamos fazer uma cruzada. Embora eu creia, obviamente, nós podemos fazer uma cruzada
sair e marcar para evangelizar pontualmente com a igreja. Podemos sim, assim proceder. Mas eu quero aqui enfatizar, meus amados irmãos, que esta igreja, ela fazia dessa tarefa de evangelização algo que era parte de sua vida, do seu cotidiano, e deve ser assim conosco. Nós precisamos evangelizar no dia a dia. Nós precisamos compreender esse caráter missional ou evangelizador da igreja de Cristo. E evangelizarmos constantemente, aproveitarmos as oportunidades, estabelecermos pontes lá no trabalho, lá na faculdade, no colégio, na escola, no meio dos nossos familiares, na nossa vizinhança. Aproveitarmos as oportunidades e falarmos a respeito de Jesus, da salvação, do perdão de pecados, da vida em Cristo, do novo nascimento. E conforme disse, graciosamente, o Senhor haverá de acrescentar, dia a dia, os salvos, como tem feito, cumprindo a sua palavra em relação ao seu povo. Meus irmãos, eu quero finalizar este sermão, esta pregação, ainda me reportando aquela história, aquele acontecimento lá do início. Perguntei àquela irmã: irmã, será que as características, as evidências de uma igreja cheia, plena do Espírito Santo, são essas que a senhora falou? Ela ficou sem respostas. E aí, claro, eu tive a oportunidade de mostrar na palavra de Deus as características, as evidências, de forma amorosa e pastoral, instruindo. Mas, infelizmente, aquela irmã não mais continuou a ir em nossa igreja. Posteriormente, foi para uma outra igreja que, infelizmente, não pregava o genuíno Evangelho de Cristo. Ela foi para a Igreja Universal. Queridos, à luz da Bíblia, nós não precisamos mais esperar pela vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor já veio no Pentecoste, veio sobre nós quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos o Espírito Santo do Senhor. O que nós precisamos dia a dia é buscar a sua plenitude, o enchimento do Espírito Santo, pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela obediência ao Senhor, buscar esse enchimento, decididos, meus irmãos, a não apagá-lo, para que nós possamos experimentar todas as características, todas as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. E assim o Senhor Deus continuará a ser glorificado em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém.